Boa tarde, meus queridos alunos. Dando início às nossas atividades, estamos aqui com a nossa segunda videoaula, né? O cenário aqui foi improvisado, certo? A câmera também não é essas coisas todas, mas vamos lá ver no que vai dar. Vamos dar continuidade ao estudo dos gases. Hoje nós vamos estudar a equação geral dos gases. Muitas vezes, a transformação de estado de um gás ocorre simultaneamente com a variação de pressão, volume e temperatura. Nesse caso, para determinar o novo estado do gás, utilizamos a chamada equação geral dos gases. Essa equação é formada pela união das três transformações: isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, e isovolumétrica, volume constante. Na transformação isotérmica, nós vamos manter a temperatura constante e vamos verificar que a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra diminui. Então, se a pressão aumentar, o volume diminui. E se o volume aumentar, a pressão diminui. Na transformação isobárica, nós temos que a pressão é constante e temos a relação entre o volume e temperatura. Nesse caso, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que isso nos quer dizer? Que quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Quando o volume diminui, a temperatura também diminui. Já na transformação isovolumétrica, mantemos o volume constante e a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Ou seja, aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Da união dessas três equações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, chegamos à equação geral dos gases. O que nos diz essa equação geral? Que a pressão vezes o volume inicial de um gás, dividido pela sua temperatura inicial, é igual a pressão vezes o volume final do gás, dividido por sua temperatura final. Note que se fizermos um gráfico da transformação de estado que ocorre ao mesmo tempo com as três variáveis, pressão, volume e temperatura, obteremos duas hipérboles isotérmicas, T1 e T2. Está aqui, ó, T1, T2, e aqui nós temos a hipérbole T1, certo? Sendo T1 menor que T2. O que nós podemos observar nesse gráfico? Na horizontal, nós temos o volume. Na vertical, nós temos a pressão. E aqui nós temos as duas hipérboles aqui representadas pelas temperaturas. Temperatura T1 e temperatura T2. Onde o ponto A ele indica o estado inicial. Então está aqui o ponto A. Esse ponto A aqui está indicando o estado inicial. O ponto B indica o estado intermediário. Então do ponto A nós vamos ao ponto B. O ponto B está indicando o estado intermediário. E o ponto C indica o estado final da transformação do gás ideal. Então, do ponto B vai ao ponto C, que é o ponto final. Tranquilos? Nós temos um exemplo bem clássico aqui. Ó. A certa massa de gás ocupa um volume de 20 litros, a uma pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Qual será o novo volume se a pressão for reduzida a 1 atm e a temperatura foi elevada para 127 graus Celsius? Então, o primeiro passo aqui é extrair os dados do enunciado. Então, vamos nós. Volume inicial é de 20 litros. Uma pressão de 3 atm, então nós temos pressão inicial de 3 atm e a temperatura inicial de 27 graus Celsius. Observe, a temperatura está em graus Celsius. Nós vamos ter que transformar ela para Kelvin. Qual será o volume? Então, ele quer saber o volume final. Se a pressão for reduzida para 1 atm, então pressão final de 1 atm, e a temperatura foi elevada a 127 graus Celsius. Temperatura final, 127 graus Celsius. Então, as duas temperaturas elas estão em graus Celsius. Vamos transformar para Kelvin. Qual é o procedimento para transformar? Nós somamos com 273. Então, no primeiro caso, 273 mais 27 graus Celsius nos deu uma temperatura inicial de 300 Kelvin. O segundo caso, 127 mais 273, nos deu uma temperatura final de 400 Kelvin. Então, vamos à equação. Vamos substituir esses valores aqui na equação. Pressão inicial, 3 atm. Volume inicial, 20 litros.
Temperatura inicial, 300. Pressão final, 1 atm. Volume final, nós vamos calcular aqui, ele quer saber o volume final. E a temperatura final é de 400 Kelvin. Aqui, ó. De cara, nós podemos eliminar os dois zeros com os dois zeros. Então, elimina os zeros, vai ficar 3 vezes 20 dá 60 sobre 3. 1 vezes VF dá o próprio VF, que é o volume final, sobre 4. Aplicando a regra de 3, meio pelos extremos, vai ficar VF vezes 3 e 60 vezes 4. 60 vezes 4 nos dá 240. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. 240 dividido por 3 nos dá um volume de 80 litros. Então, o volume final é de 80 litros. Esse mesmo processo aqui, nós podemos resolver ele fazendo tudo simplificando. Vamos ver? O mesmo enunciado, certo? Os mesmos dados. Já fizemos a transformação. Estou só repetindo aqui para vocês. Então, está aqui substituindo os valores da equação. Nós podemos resolver simplificando. Como é que se resolve? Elimina os 2 zeros com 2 zeros. Posso cancelar o 3 com 3. Então, aqui nos restou apenas quanto? 20. 1 vezes VF vai dar o próprio VF sobre 4. 4 vezes 20 dá quanto? 80 litros. Então, o mesmo exemplo nós podemos resolver de duas formas. Ou fazemos multiplicando cada membro da equação, ou podemos fazer ele de forma simplificada. Aí fica a critério de vocês. Exemplo 2. Um botijão de 50 litros contém certa massa de gás a 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Então, aqui de cara eu tenho meus dados iniciais. O volume inicial é 50, pressão inicial é 2 e a temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Aí ele diz, ó, foi aquecido a 127 graus Celsius. Então, a temperatura final é de 127 graus Celsius. Sabendo que ele suporta no máximo 2,5 atm, pressão final de 2,5 atm. Verifique se esse aquecimento causará a ruptura do botijão. Como é que nós fazemos para saber se ele vai causar ruptura ou não do botijão? Basta olharmos para o valor inicial. Ele comporta no máximo quantos litros? 50. Se nós acharmos um valor abaixo de 50, tranquilo. Se nós acharmos um valor acima de 50, vai causar ruptura do botijão. Então, nós já tiramos os dados. Observamos novamente que as duas temperaturas estão em graus Celsius. Vamos ter que transformar para Kelvin. Como é que transforma? Somando com 273. Então, 27 mais 273 dá 400 Kelvin. 127 mais 273, 400 Kelvin. Substituindo os valores na equação, nós temos, ó, pressão inicial é 2, vezes volume inicial é 50, temperatura inicial é 27 graus Celsius, transformamos para Kelvin, ficou 300 Kelvin. Que é igual, pressão final 2,5 atm, volume final VF, temperatura final 400 Kelvin. Novamente, podemos eliminar os dois zeros com os dois zeros. Aí multiplicamos 2 vezes 50, que dá 100, sobre 3, que já eliminamos o zero. E aqui fica 2,5 vezes o volume final sobre 4. Novamente, aplicando meio pelos extremos, ó. Vai ficar volume final vezes 2,5 vezes 3, que é igual a 100 vezes 4. 100 vezes 4 dá 400. 2,5 vezes 3 já dá 7,5. Vai estar multiplicando, ele passa para cá o quê? Dividindo. Ao dividir 400 por 7,5, nós vamos ter um valor aproximadamente igual a 53,33. Então, observe bem, vamos comparar os dois volumes. O volume final ele é maior que o volume inicial. Então, esse botijão ele não aguentará o aquecimento, certo? Então, o botijão ele não suportará esse aquecimento, pois o volume final ultrapassou a capacidade inicial, que era de quantos litros? 50. Nós achamos 53,33. Então, nesse caso, o aquecimento da temperatura vai causar a ruptura do botijão. Novamente, essa mesma resolução que nós fizemos aqui, podemos fazer de forma simplificada. Vamos ver? O mesmo enunciado, ó, os mesmos dados, a mesma transformação. Então, o que nós podemos fazer logo de cara? Nós já fizemos até no exemplo anterior. Elimina os dois zeros com os dois zeros. Se eu observar, eu tenho 50 e tenho 2,5. Se eu dividir 50 por 2,5, eu vou chegar ao valor de 20.
Então 20 ele vai ficar no lugar de 50, sempre ficando no lugar do maior número, certo? Então eu posso simplificar 50 por 2,5. Então dentro do círculo aí, eu coloquei o círculo vermelho para destacar os dois. Ó. 50 dividido por 2,5 dá 20. Se eu multiplicar 2 vezes 20, olha a linha verde. Se eu multiplicar 2 vezes 20, eu vou ficar com quanto? 40. Como eu eliminei o zero, eu vou repetir quem? 3. O 2,5 já sumiu daqui, ó, ficou apenas o volume final. Era 400, eu eliminei os dois zeros, ficou 4. Aí eu aplico meio pelos extremos. Ó. VF vezes 3, 40 vezes 4. 40 vezes 4 nos dá 160. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. 160 por 3 vai dar 53,33. Então, mesmo resultado aqui, fizemos as duas formas de resolução, uma multiplicando todos os membros e dividindo, foi o primeiro caso, e a outra fazendo de forma simplificada, certo? Então, novamente, fica a critério de vocês. Vocês vão sempre escolher o melhor método de resolução de vocês. Exemplo 3. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm. Então, logo de cara, eu já tenho a pressão inicial aqui, ó, de 2 atm. Um volume de 10 litros. Volume inicial 10 litros. Quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Então, temperatura inicial 9 graus Celsius. Depois de o veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe para 37 graus Celsius. Então, a temperatura final é 37 graus Celsius. E seu volume aumenta para 11 litros. Então, o volume final é de 11 litros. Qual a nova pressão do pneu? Então, ele quer saber a pressão final. Então, novamente, temperatura em graus Celsius, vamos transformar para Kelvin. Somando 9 mais 273, eu tenho 282 Kelvin, que é a temperatura inicial. Somando 37 mais 273, eu tenho 310 Kelvin, que é a temperatura final. Substituindo na equação geral dos gases, nós temos pressão inicial 2, volume inicial 10, temperatura inicial 282, que é igual a pressão final que nós vamos calcular, vezes volume final 11 litros, temperatura final 310 Kelvin, está aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar fazendo de forma, não dá de fazer de forma simplificada. Então, vamos multiplicar todos os meus aqui. Ó. 2 vezes 10 dá 20, fica 20 sobre 282. PF vezes 11 sobre 10. Multiplicando meio pelos extremos, ó, vai ficar PF vezes 11 vezes 282, que é igual a 20 vezes 310. 20 vezes 310 dá 6.200. Multiplicando 11 vezes 282 vai dar 3.102. Esse 3.102 vai estar multiplicando aqui, ele passa dividindo. Dividindo 6.200 por 3.102, nós achamos o valor aproximadamente igual, não vai dar um valor exato, vai dar aproximadamente igual a 2 atm, certo? O que é que nós podemos observar a pressão final com a pressão inicial? Elas são praticamente idênticas, esse valor aqui é aproximado. Então a pressão ela se manteve o quê? Constante em 2 atm. Tranquilos? Eu poderia fazer de forma simplificada? Sim, poderia simplificar 282 por 2, certo? E iria reduzindo ele ao máximo, tranquilos? Peguei o exemplo 20 lá da página 27 do livro didático de vocês. Ó. Dá uma olhada lá na página 27, questão de número 20. O que é que ela diz? Certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 150 milímetros. Então, todos esses valores aqui estão no gráfico. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio a uma temperatura de 47 graus Celsius e 200 milímetros de mercúrio de pressão será. Então, observem bem. Ó. Eu tenho um gráfico onde a horizontal ela representa o volume, que está sendo dado em litros, e a vertical representa a pressão que está sendo dada em milímetros de mercúrio. Então, ó, o que ele diz aqui? Ó? Uma certa massa de gás ocupa um volume de quanto? 10 litros. Então, está aqui, o volume inicial 10 litros. Uma temperatura de 27 graus Celsius. Nós já transformamos aqui logo para Kelvin, então 27 mais 273, nós temos 300 Kelvin. Há uma pressão de 150, então está aqui ó, a pressão de 150. Então esses valores aqui são os valores iniciais. O volume, certo? O volume ocupado pela massa de oxigênio
a uma temperatura de 47 graus Celsius. Então, somando 273, nós chegamos ao valor de quanto? 320. E uma pressão de 200 milímetros. Está aqui a pressão, 200 milímetros. Então, vamos ver aqui como é que fica. Então, no gráfico, eu marquei dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Aqui o ponto inicial, volume inicial, pressão inicial. Então, está aqui os dados. Temperatura inicial, 300. Então, nesse ponto aqui, eu tirei os valores iniciais da equação. Aqui é o ponto final, então eu vou tirar os valores finais. O volume final eu não conheço. Nós vamos calcular. A pressão final é de 200 e a temperatura final é de 320. Pegando esses valores e substituindo na equação, nós vamos ter isso aqui, ó. 150 vezes 10 sobre 300. Aqui, ó. 150 vezes 10 sobre 300 é igual a 200 vezes VF sobre 320. Quem eu posso cancelar? Posso cancelar os zeros. Ó. Eu tenho 2 zeros no 300, eu posso eliminar um zero do 300 com o zero do 150 e posso eliminar um zero do 10 com o zero do 300. Então eu cancelo os 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, certo? Então onde tinha 150 vai ficar 15. 15 vezes 1 dá o próprio 15, onde tinha 300 ficou 3. Aqui também eu posso simplificar, eu posso eliminar um zero do 200 com o zero do 320. Então, vai ficar 20 vezes VF, era 320, ficou apenas 32. Aplicando o meio pelos extremos, o que é que nós temos? Volume final vezes 20 vezes 3, que é igual a 15 vezes 32. 15 vezes 32 vai dar 480. 3 vezes 20 vai dar 60, aqui está multiplicando, passa dividindo. 480 dividido por 60 nos dá 8. Então, o volume final é de 8 litros. Então, a alternativa correta seria a letra C. Vamos ver? Lá no enunciado. Então, a letra C aqui, ó, 8 litros. Então, a alternativa correta é a letra C. Poderíamos fazer simplificando? Poderíamos, vamos ver? Olha só. Ficou aqui... tudo aqui marcado pelas suas devidas cores. Então, o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Ó. Cancela um zero com zero. Cancelo esse zero com esse zero. Então, tinha 300, eu eliminei os 2 zeros, ficou apenas 3. Tinha 150, eu eliminei 0, ficou 15. Tinha 10, eu eliminei o 0, ficou 1. Aqui, novamente, posso eliminar o 0 do 200 com o 0 do 320. Tinha 200, vai ficar só 20. Tinha 320, vai ficar 8. Então, vamos começar a simplificar agora. Eu tenho 15 e tenho 3. Eu fiz o círculo de verde aqui, ó. 15 e tenho 3. Eu posso dividir 15 por 3. Quanto é 15 dividido por 3? Vai dar 5. Observem bem. Quando eu divido um número pelo outro, o resultado, no caso 5, ele vai ocupar o lugar do maior número, que no caso aqui seria 15. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, o 5 vai ocupar o lugar do 15 e o 3 foi embora. Tranquilos? Se eu analisar agora, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 5. Eu posso pegar esse 20 e posso dividir por 5. Quanto é 20 dividido por 5? Vai dar quanto? 4. Novamente, o 4 ele vai ocupar o lugar do maior número, que no caso aqui era o 20. Então, no lugar do 20 fica 4. O 5 já foi embora. Certo? Se eu observar, eu tenho 32, círculo vermelho, e tenho 4, o círculo vermelho. Posso dividir 32 por 4. 32 dividido por 4 nos dá quanto? 8. O 8 ele vai ocupar o lugar de quem? Do 32, que é o maior número. Então, se eu observar o que nos restou na equação, restou 1, aqui restou 8, e aqui o volume final. Se eu multiplicar 1 vezes 8, dá o próprio 8. Então, o volume final é de 8 litros. Então, eu fiz toda a resolução só simplificando. Então, manteve a mesma alternativa correta, a letra C. Aqui nós temos uma atividade aqui para vocês exercitarem aí, certo? O que nos diz a primeira questão? Uma determinada massa de oxigênio ocupa um volume de 12 litros. Então, você já tem um volume inicial. Há uma pressão de 3 atm, pressão inicial. Na temperatura de 27 graus Celsius, temperatura inicial. Só lembrando, 27 graus Celsius tem que transformar para Kelvin. Como é que transforma? Somando com 273. Aí ele pergunta, que volume ocupará essa mesma massa de gás? Então ele quer saber o volume final
Na temperatura de quanto? De 327 graus Celsius, vai ter que transformar para Kelvin, a temperatura final. E uma pressão final de 1 atm. Então, bem parecido com os exemplos que nós vimos anteriormente, certo? É só substituir na forma da equação geral dos gases, nós vamos chegar ao resultado. Segunda questão. Certa massa de gás oxigênio ocupa um volume de 100 litros. Olha só, o volume inicial de 100 litros. A pressão é 5 atm, então é a pressão inicial. E a temperatura é de menos 73 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de menos 73 graus Celsius. Vai ter que transformar para Kelvin. Aqui a temperatura, agora ele quer saber a temperatura. Ó. Você vai transformar para Kelvin, só que o resultado aqui ele quer em Celsius. Essa massa de oxigênio irá ocupar um volume de 1000 litros, então o volume final, 1000 litros, e uma pressão de 1 atm, que é a pressão final. Então, observem bem, agora ele quer a temperatura, certo? Só que ele quer a temperatura, o resultado final, em graus Celsius. Aqui você vai transformar para Kelvin, vai substituir os valores, vai fazer todo o cálculo, vai achar em Kelvin, aí você transforma novamente para quem? Para Celsius. Então, aqui nós temos a primeira e a segunda questão. Terceira, quarta e quinta é lá do livro didático de vocês, ó. Responder as questões da página 27. Então, está lá na página 27 do livro didático. Quais são as questões? 18, 19 e 21. Certo? Questão 20 nós já resolvimos anteriormente. Então, vocês vão resolver a primeira, a segunda, questão 18, 19 e 21. A data de entrega é até o dia 21 de 4 de 2020. Então, meus queridos, tentei aqui inovar, fazendo uma aula aqui no PowerPoint, usando a webcam. Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, podem tirar lá no grupo, certo? Estou lá à disposição de vocês. Ou podem mandar mensagem no privado, tranquilos? Vamos lá, aproveitar esse momento aí de distanciamento social e praticar a nossa atividade química aí. Tranquilos?